Olá pessoal, tudo bem? Como todos já me conhecem e se não conhecem passam a conhecer agora, meu nome é Guilherme Castro, sou advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e Docência do Ensino Superior. E é com muita honra, com muita gratificação, graças a Deus, que hoje nós começaremos o nosso curso Direito Penal, Parte Geral. Foi um curso muito comentado, muito badalado, né? Muitas pessoas adquirindo aí, graças a Deus. E hoje nós iniciaremos o nosso curso. Inicialmente, nós deixamos aí para vocês baixarem o material dessa primeira aula. Posteriormente, irei fazer algumas agregações com relação a alguns temas, essas que serão abordados hoje, certo? Nós vamos começar, primeiramente, para nós mantermos uma base sólida, começaremos com o contexto histórico do direito penal. Nós sabemos que hoje o direito penal ele protege alguns bens jurídicos que são tutelados ali na Constituição Federal de 1988, que é a base para a proteção do direito penal. Mais para frente na aula nós começaremos a falar sobre isso. Primeiramente, nós iremos falar de algumas fases históricas do direito penal. A primeira fase histórica foi a vingança privada. Eu vou até colocar aqui na lousa para vocês fixarem melhor. Vingança privada. O homem, ele nunca foi capaz de se gerir sozinho. E ele sempre teve uma natureza má, certo? Se nós deixássemos o homem livre para fazer de tudo, com certeza só iriam acontecer coisas ruins com algumas pessoas. Então, nos primórdios, nós temos a fase da vingança privada. O que seria essa vingança privada? Na vingança privada, a pena, além de atingir o transgressor, ela ultrapassava a sua pessoa e atingia os seus bens e a sua família, certo? Então nós tínhamos o transgressor, e além do transgressor sofrer as penas, a sua família também sofria. E além disso, os seus bens também sofriam algumas penas. Nessa época, nós não tínhamos alguns limites para as penas. Então as penas eram infinitamente aplicadas. Pois bem, a primeira lei que colocou aí um limite para as penas foi a Lei de Talião. Todos devem conhecer. Lei de Talião. Conhecida vulgarmente também como olho por olho, dente por dente. O que era essa lei? A pessoa que transgredisse o bem tutelado pelo direito penal daquela pessoa, teria o mesmo bem transgredido como pena. Por exemplo, eu furei o olho do meu irmão dolosamente, eu também teria o meu olho furado. Eu cortei a mão do meu irmão, eu também teria a minha mão cortada. Posteriormente a essa fase, nós tivemos aí também um princípio, um resquício aí da transação penal e da pena de multa que hoje nós verificamos aí na Lei 9.099 e no Código Penal, respectivamente. O direito germânico, ao ver que muitos de pessoas das suas tribos, elas estavam sofrendo muitas penas corporais, eles começaram a substituir essa pena corporal por penas restritivas de direitos. Por exemplo, alguém transgredia ali no clã ou na tribo,
essa pessoa, ao invés de sofrer pena corporal, ela sofria pena com os seus bens móveis e imóveis, né? Pagando a pessoa transgredida com os seus bens móveis e imóveis. Então, a vingança privada foi a primeira fase do direito penal. Pois bem, pessoal, posteriormente, nós temos aí a fase da vingança divina. O que era essa vingança divina? As penas mais cruéis, essas épocas, as penas mais graves, eram o quê? Eram as penas as famosas heresias, né? O que seriam heresias? Seriam coisas que iriam totalmente contra aos preceitos religiosos daquela época. Então a pessoa, ela transgredia, né? Ela tinha uma transgressão e tinham penas corporais extremamente graves, como a forca, a decapitação, né? Mergulhavam a pessoa em óleo quente, queimavam a pessoa viva. Essa foi a famosa fase da vingança divina. Posteriormente, nós temos a fase da vingança pública. Na vingança pública, não era a pena era aplicada, já começou a ser aplicada pelo Estado. Mas nós tínhamos um problema aqui nessa fase. Qualquer semelhança é mera coincidência. Por quê? Apenas os abastados, apenas as pessoas mais pobres, elas sofriam as penas mais graves, enquanto as outras, que estavam próximo ao rei, que era soberano, elas sofriam penas menos graves e não sofriam mais penas. E as penas ainda continuavam a ser corporais, certo? Pena de forca, decapitação, a pessoa era queimada vivo, né? Porque quem controlava as penas, quem controlava o direito penal ali na época, era o rei. E apenas abrindo o primeiro parênteses aqui na aula, é importante salientar o que? Todas essas fases, elas estão intrinsecamente no pensamento das pessoas hoje, né? Os famosos datemistas, né? Essa pessoa ela tem que morrer, tem que ter pena de morte. Mas mais para frente nós iremos verificar qual que é o pensamento errôneo dessas atitudes, desses dizeres aí de hoje em dia. Mas apenas para mostrar que o quê? Está intrinsecamente ligado com a vingança privada, com a vingança divina, com a vingança pública, que nós tínhamos ali na Idade Média. Né? Idade Média, Idade Antiga. Pois bem, em 1827, importante salientar, entrando aí no contexto histórico do direito penal do Brasil, a primeira Constituição que tentou tirar essas penas corporais foi a Constituição de 1827, que começou ali com o Iluminismo, com o reflexo do Iluminismo, a ter algumas penas mais humanitárias, certo? Aí nessa época nós temos aí o reflexo do Marquês de Beccaria, né? César Lombroso, que começou a tratar o direito penal aí com uma dogmática, com uma ciência mais profunda, né? E o direito penal ele começou a traçar um caminho de penas humanitárias, de penas ali que a pessoa ela
tinha que ter a retribuição exatamente daquilo que ela fez, daquilo que ela transgrediu, né? E no Brasil, a primeira Constituição que teve esse reflexo foi a Constituição de 1827. Portanto, também salientar que Dom Pedro II, naquela época, foi ele que afastou do Brasil a pena de morte, né? Ali quando teve a independência, todas essas questões históricas, Dom Pedro II ele afastou no Brasil a pena de morte. Então, o direito penal ele teve que começar a caminhar para uma pena mais humanitária, para penas ali de retribuição certa do bem jurídico ali que era tutelado, certo? Pois bem, aí em 1937, com a ditadura, com Getúlio Vargas, infelizmente nós tivemos um grande retrocesso. Por quê? Porque todas essas questões que foram combatidas aqui no Iluminismo, todas essas questões que foram combatidas ali para retirar as penas puramente corporais, elas voltaram para a ditadura. Na ditadura militar, nós tínhamos ali o afastamento da questão dos direitos humanos, né? Em 1937. Então, nós tivemos um retrocesso muito grande nessa época. Pois bem, após todas essas fases, que eu comentei aqui, apenas para dar um contexto histórico aqui ao direito penal,